Então, agora eu tenho o prazer de chamar para conversar conosco o Dr. Tiago Oliveira. O Dr. Tiago é médico geneticista, ele é especialista, fez o curso de capacitação conosco em erros inatos do metabolismo, atualmente faz mestrado e doutorado também na área e participa do grupo de dieta cetogênica desde o seu início. Ele vai agora falar um pouquinho sobre a aplicação, então, dessa intervenção nas doenças genéticas. Muito obrigada por estar conosco, Tiago. Obrigado. Bom dia, gente. Eu vou iniciar aqui minha apresentação, vocês me afirmam se está tudo ok. Só um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela, minha apresentação? Sim, está tudo certo. Tudo certo, então. Então, vamos lá. Bom, gente, como a professora Aida comentou, então, eu vou falar um pouco sobre as indicações de dieta cetogênica, especialmente em doenças genéticas. Então, quando o médico, a médica geneticista deve indicar. Agora que a gente já viu, então, o que é a dieta cetogênica, quais são as modalidades, a gente vai entender, então, um pouco como aplicar esse tipo de terapia para os pacientes. Então, a Soraya já comentou um pouquinho sobre isso daqui, né? Então, a gente sabe que a dieta cetogênica, ela completou já 100 anos, né? Lá no início do século XX, então, surgiram os primeiros relatos sobre o jejum e as dietas modificadas como um tratamento para epilepsia e outras doenças. Em 1921, nós tivemos a primeira publicação sobre o efeito da cetonemia no tratamento de epilepsia e o uso, então, do termo dieta cetogênica. Só que depois disso, ali, principalmente entre os anos 40 e 80, nós tivemos o advento de novos medicamentos anticonvulsivantes, e isso levou a um declínio no uso da dieta, e ela passou muito tempo sem ser estudada, sem ser comentada no meio científico. Em 2008, teve o primeiro ensaio clínico randomizado, né, a dieta cetogênica versus anticonvulsivantes e placebo, e até 2018 nós tivemos mais 3 ensaios publicados. Então, ali depois dos anos 90, nós voltamos a ter o interesse por dieta cetogênica. E em 2009 foi publicado o primeiro guideline sobre o uso em epilepsia pelo Grupo Internacional de Estudos em Dieta Cetogênica. Aqui não está passando o meu slide, só um momento. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, passou. Está tudo certo agora. Deixa eu só voltar. Pronto. Bom, e daí é muito importante que a gente comente, né, o papel dessas duas instituições que foram fundamentais para que houvesse esse novo interesse pela dieta cetogênica. Isso mostra a força das instituições de pacientes e familiares. Então, aqui eu destaco a Charlie Foundation, dos Estados Unidos, fundada em 1994, e a Matthews Friends, fundada em 2004 no Reino Unido. Então, eram associações, começaram com uma família de pacientes com epilepsia de difícil controle, e essas famílias, elas, então, na busca de tratamento para os seus filhos, eles conseguiram, então, que houvesse um interesse, uma atividade de volta em relação à dieta cetogênica. A doutora Soraya já mostrou, né, uma figura também como essa, então, a gente vê aqui, se a gente colocar no PubMed o termo dieta cetogênica e o termo dieta cetogênica com epilepsia, a gente tem um enorme boom aqui depois dos anos 90, e está crescendo cada vez mais esse interesse pela a dieta cetogênica, a gente vê isso nas publicações. Então, o que a dieta cetogênica ela faz no organismo da pessoa, né? De que maneira ela pode ajudar o paciente, ela pode tratar o paciente. Então, de maneira muito simplificada, nós temos o catabolismo dos ácidos graxos, então a quebra dos ácidos graxos que vem da alimentação, e também da leucina, que é um aminoácido, então vem dos alimentos proteicos, e esse catabolismo, então, vai levar à produção dos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, então, eles são fonte de energia, eles são produzidos no fígado e depois são transportados para os órgãos de grande demanda energética, como o músculo cardíaco, músculos esqueléticos, cérebro, e existem 2 corpos cetônicos principais, que é o acetoacetato, ou ácido acetoacético, e o 3-hidroxibutirato, ou beta-hidroxibutirato, ou ácido beta-hidroxibutírico.
E quais são os possíveis mecanismos de ação da dieta cetogênica no tratamento? Então, primeiro que ela pode ser um efeito modificador da doença. A gente vai comentar de algumas doenças em que ela é um efeito modificador, ou seja, ela modifica a fisiopatologia da doença, ela contorna o defeito metabólico e daí, então, ela promove uma melhora para o paciente. Existe também, possivelmente, uma neuroproteção e uma atividade anti-inflamatória contra a excitotoxicidade e o estresse oxidativo. Também é possível uma ação anticonvulsivante direta dos corpos cetônicos, então eles funcionariam como um medicamento, como um anticonvulsivante, reduzindo a hiperexcitabilidade, permitindo a reciclagem das vesículas sinápticas, inibindo a liberação de glutamato, modulando os receptores de glutamato e também modulando os canais de sódio, potássio e cálcio. E também, possivelmente, efeitos de epigenética, então, de upregulation de genes do metabolismo de ácidos graxos e downregulation de genes do metabolismo dos carboidratos. A Soraya já comentou bem, então, sobre as modalidades. A gente sabe, então, que existem pelo menos 4 bem definidas. Nós temos a dieta clássica, que daí tem diferentes proporções, a dieta de triglicerídeos de cadeia média, a dieta modificada de Atkins e a dieta de baixo índice glicêmico. Na epilepsia especificamente, então, a dieta cetogênica, ela deve ser indicada para casos onde há falha das terapias instituídas. E, tradicionalmente, ela era utilizada como último recurso terapêutico. Então, o paciente ele já usou várias medicações, já chegou nas doses máximas e não está conseguindo melhorar, então a dieta cetogênica era considerada. E existem diversos conceitos na literatura, né? Não existe um consenso clínico entre os neurologistas, os estudiosos de epilepsia, e daí existem vários termos: epilepsia refratária, epilepsia de difícil controle, epilepsia catastrófica. Mas, em 2010, a Liga Internacional contra a Epilepsia trouxe a definição de que seria a falha do uso de 2 drogas bem toleradas, escolhidas adequadamente, tá? No esquema, então, antiepilético, tanto em conjunto ou em monoterapia, essas 2 drogas, que não conseguiram, então, sustentar uma boa resposta da epilepsia. E o Grupo Internacional de Estudos em Dieta Cetogênica, ele sugere, então, o início da dieta cetogênica para toda criança que não respondeu a 2 anticonvulsivantes ou mais. E eu trago aqui, então, essa figura que ela mostra o seguinte: aqui a gente tem a quantidade de anticonvulsivantes utilizados, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E aqui a gente tem, então, a probabilidade de resposta com o uso dessa medicação. E o que a gente vê é que, se a gente vai adicionando outros anticonvulsivantes, a gente não muda significativamente a resposta do paciente. Então, se eu tenho uma droga, a chance de resposta é de 50%. Mas se eu adiciono uma outra, ela não dobra, ela não chega a superar tanto. E assim vai à medida que a gente vai adicionando. E às vezes a gente vê pacientes que estão usando 4, 5 drogas anticonvulsivantes. E então esses pacientes eles se enquadrariam como epilepsia refratária se eles não estão respondendo e seriam candidatos à dieta cetogênica. E por que existe, então, essa resistência aos anticonvulsivantes? Por diversos motivos. O principal seria a pseudo-farmacoresistência. Então, seria a dose está inadequada, a medicação não foi escolhida adequadamente, o diagnóstico não está correto, não está sendo feito uma boa adesão, mas existem também fatores intrínsecos do paciente, então, como alguns transportadores que não estão conseguindo metabolizar essa medicação, alguns outros fatores intrínsecos que vão determinar em gravidade da epilepsia, a própria questão da etiologia. A gente sabe que existem algumas condições genéticas em que os anticonvulsivantes tradicionais, eles realmente não vão melhorar a convulsão do paciente, a questão também da farmacocinética e outros. E em relação à idade de início, depois isso aqui vai ser mais explorado, mas o que a literatura tem mostrado é que a idade mais segura e eficaz para iniciar a dieta cetogênica é na infância, né? E pode ser utilizado até abaixo e pelo menos 6 semanas de vida. E a evidência de que a idade inicial é abaixo de 2 anos, sendo que esses pacientes, então, eles devem iniciar com a dieta clássica. Em relação a adolescentes e adultos, a literatura ela é mais limitada do que a faixa pediátrica, mas existem estudos mais robustos que estão surgindo, mostrando que também é segura, que também é eficaz, e que, no caso, os adolescentes e os adultos, eles podem iniciar em qualquer modalidade, mas isso é muito individualizado, depende muito também da condição e da finalidade da dieta. Aqui, então,
comparando os resultados da dieta cetogênica iniciada em crianças com idade inferior a 18 meses e idade superior a 18 meses. O que esse gráfico mostra é que depois de 3, 6 ou 12 meses, a resposta ela é parecida nos dois grupos, tanto os que iniciaram a dieta com menos de 18 meses de idade, quanto aqueles que iniciaram com mais de 18 meses. Só que, em relação a quem é totalmente livre, quem cessou a epilepsia com a dieta cetogênica, a resposta ela é muito melhor nos pacientes que iniciaram a dieta, então, com menos de 18 meses. A gente vê aqui na resposta de 3 meses, na resposta de 6 meses e na resposta em 12 meses. Só que tem um porém, aquele paciente que ele começa a dieta cetogênica mais cedo, por mais que ele tenha uma maior chance de ter a epilepsia cessada, totalmente superada, ele também tem uma maior chance de ter uma baixa adesão com o passar do tempo, no longo termo, e também uma maior chance de efeitos adversos. Isso tudo vai ser explorado posteriormente em outras aulas. E por que a gente está falando aqui de tratamento de epilepsia na área da genética, né? Então, a gente, comparando a etiologia conhecida da epilepsia entre o ano de 75 e o ano de 2014, por esse artigo, a gente vê que lá nos anos 70, a maioria das epilepsias tinha uma causa idiopática, né, entre aspas, com as outras causas entrando aí traumatismos, acidente vascular encefálico, infecções, malformações congênitas, hipóxia perinatal. Mas, com o passar das décadas e o advento das tecnologias moleculares, acessibilidade aos exames, aos estudos funcionais, a gente tem visto que essa epilepsia, que antigamente era dita como idiopática, na verdade, ela tem muitas vezes causa genética. Então, sejam doenças monogênicas, sejam doenças multifatoriais, doenças poligênicas. E aqui nós temos, então, vendo que a proporção da epilepsia que era causada por essas outras etiologias permanece basicamente a mesma. A gente só, então, meio que descobriu que essa chamada epilepsia idiopática é muitas vezes uma epilepsia genética. E existem mais de 1.000 genes associados com epilepsia, seja isolada ou sindrômica. E a gente sabe, então, que é a primeira linha de tratamento a dieta cetogênica para pelo menos duas condições genéticas, a deficiência de GLUT1 e a deficiência de piruvato desidrogenase. E para algumas outras condições, a dieta cetogênica ela pode ser considerada mais precocemente. Então, para síndrome de Angelman, síndrome de Dravet, esclerose tuberosa, epilepsia com convulsões mioclônico-atônicas e espasmos infantis. E existem vários relatos isolados ou estudos de um único centro para diferentes condições. A gente, então, vai comentar agora um pouquinho sobre elas, começando pela... desculpa, tem só mais esse slide aqui, então, mostrando o que é que o protocolo, né, o guideline de 2018 do Grupo Internacional de Estudos em Dieta Cetogênica, que foi a atualização daquele de 2009, o que é que eles colocaram? Que existem condições nas quais a resposta à dieta cetogênica ela está demonstrada em pelo menos 3 publicações de pelo menos 2 diferentes centros, e ela foi superior à média para a população geral. A média para a população geral de resposta é de 50%. Nessas doenças aqui, então, a resposta foi acima de 50%. E aqui, então, tem algumas que eu já comentei, e mais algumas outras que têm ou podem ter etiologia genética. A gente, então, vai abordar agora algumas delas. Começando, então, pela que ninguém pode esquecer, que é a deficiência de GLUT1. A deficiência de GLUT1 ela é deficiência no transportador de glicose tipo 1. Ele é o único transportador de glicose na barreira hematocefálica nos astrócitos, ou seja, ele transporta a glicose para dentro do cérebro, tá? Ele permite que o combustível entre dentro do cérebro, e ele, então, a deficiência de GLUT1 ela está associada, então, à variante patogênica no gene SLC2A1, que está no cromossomo P342, e ela é uma condição de herança autossômica dominante. A incidência dela é de 1 para 83 mil a 90 mil, então é uma doença super rara. E ela tem, então, uma forma de apresentação clássica que vai ter epilepsia de início precoce, microcefalia pós-natal, distúrbios do movimento, então distonia, corotetose, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e deficiência intelectual. O diagnóstico, ele, então, pode ser bioquímico, quando a gente tem presença de hipoglicorraquia com euglicemia, ou seja, a glicose no líquor ela está baixa, sendo que a glicose no sangue ela está normal. E genético pelo sequenciamento do gene, lembrando então que variações do número de cópias correspondem a 13% dos casos. Só que a deficiência de GLUT1 ela tem uma expressividade variável,
Então, aquela forma clássica, ela é o que acontece na maioria dos casos, mas existem também formas atípicas e algumas coisas que a gente deve estar atento para não perder o diagnóstico. Então, na deficiência de GLUT1, a gente pode ter qualquer tipo de epilepsia, incluindo ausência, mioclônica, são mais frequentemente generalizadas e mais comuns também na infância. E pode ser bem precoce, antes dos 6 meses de vida. Os distúrbios do movimento, então, paroxismos cefálicos, movimentos sacádicos involuntários, ataxia, principalmente truncal, distonia coreia, discinesia paroxística induzida pelo movimento, e esse padrão ele pode variar conforme a idade, e ele também pode estar associado a alguns fatores de risco, como estresse, infecções, fadiga, privação do sono e uso de medicações. Existe também, então, a deficiência cognitiva, principalmente em performance e também visual, e daí pode acontecer disartria, distúrbios do comportamento, distúrbios do sono, mais raramente cefaleia, parkinsonismo, câimbras, hemiplegia, vômitos ciclos e episódios stroke-like. A neuroimagem, em geral, é normal, mesmo sendo uma doença cerebral, mas pode evidenciar a leucoencefalopatia. Por que a dieta cetogênica ela funciona e funciona muito bem para a deficiência de GLUT1? Porque a dieta cetogênica, então, ela vai prover energia alternativa para o cérebro. Se o cérebro não está conseguindo receber a glicose porque tem uma falha no transportador, os corpos cetônicos que utilizam outro tipo de transporte, eles conseguem entrar no cérebro e eles cumprem, então, o papel de fornecer energia para o cérebro. O desfecho esperado vai incluir melhora cognitiva e motora e tem uma boa tolerância, com efeitos adversos significativos em uma minoria dos casos. O grupo, então, internacional de deficiência de GLUT1, em 2020, ele trouxe essas recomendações, que a dieta cetogênica ela deve ser iniciada assim que possível. O ideal é manter a forma clássica 4:1, porque ela garante um alto nível de cetose para suprir a demanda energética cerebral. Em crianças de 2 anos, porém, abaixo de 2 anos, porém, a dieta clássica 3:1 é preferível, então aqui é um pouco diferente do que seria para as outras condições. E para adultos, adolescentes e crianças com baixa tolerância, pode ser utilizada a MAT. A de baixo índice glicêmico não é recomendada, porque ela não vai garantir um nível de cetose adequada, e a dieta deve ser mantida, então, enquanto o paciente tolerar. Então, a princípio, é uso para a vida toda. E, então, é bem importante que a gente fixe que há uma diferença entre a indicação de dieta cetogênica para deficiência de GLUT1 e a indicação de dieta cetogênica para epilepsia refratária. Para a GLUT1, ela é a primeira linha de tratamento, independente da epilepsia do paciente, independente do distúrbio do movimento, independente do desenvolvimento. A gente já viu pacientes com deficiência de GLUT1 que eles não tinham epilepsia importante, não era o fenótipo principal, não era um caso clássico, mas eles têm total indicação de usar a dieta cetogênica porque ela vai garantir, então, energia para o cérebro. O início ele tem que ser o mais rápido possível, logo após o diagnóstico, a duração, então, indefinida, vai entrando pela adolescência e vida adulta, a proporção, então, tem que ser o máximo que o paciente conseguir tolerar, e aí, claro, por ser uma dieta mais incisiva, com início precoce, em proporção maior, a gente tem que monitorizar bem os efeitos adversos. E sobre a questão do diagnóstico, não é tão simples diagnosticar deficiência de GLUT1 pela questão de que depende da bioquímica no líquido e também do exame genético. Então, aqui, esse mesmo guideline de 2020, ele trouxe esse quadrinho que eu acho bem legal, que é o seguinte: aqui a gente combinando, então, os achados por diagnóstico, a hipoglicorraquia, os achados clínicos e a presença da variante patogênica no gene SLC2A1. Se a gente não tiver as 3 coisas, que é o ideal, mas se a gente tiver pelo menos 2 coisas dessas, a gente tem que considerar como um diagnóstico provável de deficiência de GLUT1 e a gente deve iniciar a dieta cetogênica. E mesmo se a gente tiver só um desses achados, é possível que seja diagnóstico de deficiência de GLUT1, então a gente deve pelo menos considerar a dieta cetogênica, tá? Aqui comparando, então, 270 pacientes revisados na literatura, esse é o artigo com maior número de pacientes com deficiência de GLUT1 em dieta cetogênica, trazendo os dados desses pacientes. Então, é um grupo de pacientes em que a idade média de apresentação foi 17 meses, e a idade média de início da dieta, 71 meses. E a duração da dieta em meses média, 48 meses, com um segmento de 52 meses. A maioria, então, usou uma dieta cetogênica clássica, na proporção 4:1. O que a gente observou nesses 270 pacientes, então?
que, em relação à epilepsia, a maioria dos pacientes, a epilepsia cessou por completo, ela desapareceu, tá? Em outros pacientes, ela melhorou, e em uma pequena parcela, ela não mudou. Quando a gente já entra na parte de distúrbios do movimento e cognição, a resposta ela já é mais discreta. Então, o distúrbio do movimento, ele melhora na maioria dos pacientes, mas ele não chega a desaparecer em uma fatia considerável dos pacientes. Em relação à cognição, muitos vão melhorar essa cognição, mas aproximadamente 40% não vai ter melhora. Isso está muito relacionado, claro, à idade do diagnóstico e à idade de início da dieta cetogênica. Então, a resposta da epilepsia à dieta cetogênica, a maioria vai responder em questão de dias, tá? Enquanto o distúrbio do movimento e a questão da cognição vai levar meses ou mesmo anos, ou não vai ter resposta, mas há uma parcela dos pacientes considerável que pode responder. Então, a dieta cetogênica, ela traz pelo menos 3 benefícios para o paciente com GLUT1: epilepsia, distúrbio do movimento e cognição. Falando um pouquinho dessa outra que é bem mais rara, que é a deficiência do complexo da piruvato deshidrogenase, então que vai converter o piruvato em acetil-CoA nas mitocôndrias. Existem 5 genes, né? O complexo da piruvato deshidrogenase, ele é um complexo de 3 enzimas, e daí nós temos várias subunidades. A prevalência conjunta é de 1 para 790 mil a 1.135.000, então ela é super rara, e a maioria dos casos descritos vão estar associados ao gene PDHA1, mais ou menos 75% dos casos. Essa, então, tem herança ligada ao X, 25% dos casos são herdados, então a mãe é heterozigota, mas ela é mais grave em homens, com as mulheres heterozigotas apresentando uma clínica bem variável. Mas a apresentação típica da deficiência do complexo da piruvato deshidrogenase pode ser de acidose lática neonatal, pode ser de encefalopatia de Lee, então idade de início até os 5 anos, com afecções respiratórias, episódios de fraqueza, ataxia, neuropatia, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e também um fenótipo de ataxia intermitente. E outros achados, então, dismorfias, esses pacientes eles podem ter um padrão dismórfico, então com alterações de face, alterações de membros e também alterações em neuroimagem, que podem ser atrofia cortical, subcortical, dilatação ventricular, agenesia ou hipoplasia do corpo caloso e alterações em núcleos da base. O diagnóstico da deficiência de PDC, ele pode ser bioquímico, então a gente vê um aumento de lactato e piruvato em sangue, líquor e urina, mas esse aumento ele pode ser transitório e ele não se correlaciona com a gravidade clínica. Pode ser feito também estudo enzimático, mas ele é menos acessível, tem que ser em fibroblastos. O painel de genes é o padrão ouro, então, para o diagnóstico, já que são inclusive 5 genes e é uma doença ultra rara. A dieta cetogênica, então, por que ela melhora a deficiência de piruvato deshidrogenase? Por que ela é em primeira escolha para esses pacientes também? Porque ela vai, então, atuar como uma provedora do acetil-CoA a partir da cetólise. A gente não conseguia ter acetil-CoA antes, a gente agora tem a partir dos corpos cetônicos. Então, aqui a gente vai ter uma possível melhora cognitiva e motora também nesses pacientes. Existem alguns também artigos falando de possível melhora até nas alterações em núcleos da base, na neuroimagem, e ela pode aumentar, então, a sobrevida dos pacientes. E existem algumas formas que também são responsíveis à tiamina, então podem utilizar em conjunto com a dieta cetogênica a tiamina. Então, esse é o artigo que tem mais casos de deficiência de piruvato deshidrogenase na literatura, são 19 casos. A gente vê, então, aqui na tabela que o gene mais frequente é o PDH1, mas também tem aqueles com PDHX, tá? O fenótipo, então, a maioria vai ser de atraso de desenvolvimento, espasticidade, epilepsia, acidose congênita, lática congênita, e a idade de diagnóstico, ela é bem variável, e a idade de início da dieta também bem variável. Os pacientes, então, fizeram uso ou da dieta clássica ou da dieta modificada. E o que esses pacientes, então, mostraram de resultados? Nesse follow-up que foi de 2,9 anos de mediana. Então, os autores sugeriram que quanto mais precoce o início da dieta, melhor é a resposta, e que tem que, claro, monitorizar muito bem a cetonemia para a gente poder estar fazendo uma dieta adequada. Em relação à parte cognitiva, a maioria dos pacientes não perdeu as habilidades prévias, ou seja, não seguiu a história natural da doença de regressão e melhorou uma progressão, apresentou uma progressão neurológica, mas alguns ainda assim apresentaram um declínio cognitivo.
A epilepsia, ela foi melhorada em todos os pacientes que apresentavam epilepsia, sendo que a metade cessou em até 1 ano de tratamento. A ataxia também melhorou em todos os pacientes que apresentavam ataxia. Os níveis de lactato, eles baixaram em todos os pacientes. Houve uma melhora nos distúrbios do sono, mas a maioria manteve necessidade de uso de medicação para ajudar no sono. A espasticidade foi a única que não apresentou resposta. Os efeitos adversos foram apresentados na maioria, mas apenas um precisou interromper a dieta por um efeito adverso mais grave, que foi pancreatite. Porém, alguns desses pacientes usaram também a tiamina durante o uso da dieta cetogênica, então fica como um viés da análise. Falando agora, então, da cadeia respiratória mitocondrial, tá? Que eu coloquei cadeira, desculpe, mas é cadeia. A cadeia respiratória mitocondrial, então, é a produção de adenosina trifosfato, que ela vai estar organizada em 5 complexos, com subunidades codificadas, então, tanto por DNA mitocondrial quanto nuclear. E existem daí outros que são fatores, cofatores, íons, e a elucidação molecular está incompleta. Então, ainda existem etapas da cadeia respiratória mitocondrial que a gente ainda não conseguiu definir a parte genética. E existem múltiplos fenótipos associados, tem o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3, o 4 e o 5, e cada complexo desse, então, tem diferentes fenótipos, em geral, daquelas doenças mitocondriais que a gente já conhece, Melas, Lee, Gracile. E por que, então, que a dieta cetogênica, ela melhoraria o quadro clínico do paciente com defeito da cadeia respiratória mitocondrial? É interrogado uma possível proteção do genoma mitocondrial. A gente sabe que a epilepsia ela ocorre na maioria dos pacientes com doença mitocondrial e que também alguns fármacos eles não podem ser utilizados em doenças mitocondriais. Então, ácido valproico, fenobarbital, carbamazepina, muitos fármacos bem clássicos, eles podem até piorar o paciente com doença mitocondrial. E o coquetel mitocondrial, que a gente chama, que é um grupo de vitaminas e outras substâncias que a gente pode utilizar em doenças mitocondriais, eles têm uma boa segurança, mas, em geral, tem uma eficácia limitada. Existe uma série de casos publicadas em 2007, depois complementada pelo mesmo grupo numa publicação de 2008, em que eles trouxeram 24 casos tratados, esses casos todos com a modalidade clássica, proporção 4:1, e a epilepsia, ela melhorou em 75% dos casos, chegando a cessar em 50%. E a suspensão da dieta ocorreu em 3 dos 24 por efeitos adversos, mas essas publicações elas não trouxeram muitos dados da idade de início e do tempo de segmento desses pacientes, tá? Falando agora, então, de uma bem conhecida dos geneticistas, então, a síndrome de Angelman, que é uma doença neurodegenerativa, vai ser por uma perda de função do alelo materno no gene UBE3A. Então, a gente sabe que a deleção da região onde está esse gene vai ser responsável pela maioria dos casos, seguindo aí outras etiologias, como variante patogênica nesse gene, dissomia uniparental e defeito do centro de imprint. É uma doença neurodegenerativa com dismorfias, então o paciente ele tem essa carinha típica, com macrostomia, a pele um pouquinho mais clara, tem sempre um comportamento um pouquinho mais alegre, com risos impróprios, gritinhos impróprios, e são pacientes que eles têm um atraso de desenvolvimento, eles têm deficiência intelectual, e a epilepsia, ela está presente em 90% dos casos. E ela é mais comum naqueles casos, então, que tem a deleção. Também pode ter distúrbios do movimento, comportamento típico, então, e microcefalia. Existe um estudo, então, que mostrou o uso da dieta de baixo índice glicêmico para esses pacientes. E esse uso, então, ele se mostrou seguro, eficaz, com baixa frequência de efeitos adversos. Por ser também uma modalidade menos restritiva, como a doutora Soraya mostrou, então teve uma melhor adesão. É possível que haja uma melhora global nesses pacientes, não só da epilepsia, mas também da parte comportamental, do distúrbio do movimento, mas o mecanismo de ação, então, fica interrogado provavelmente por efeito anti-inflamatório, que eu mostrei lá no início da apresentação. Aqui, então, desses 23 casos, o que eu quero destacar? Que dos 23, e daí a idade média deles 8 anos, com 86% deles com a deleção e a duração do tratamento de 3 anos, sendo que a epilepsia deles era de todos os tipos possíveis, então tônico-clônicas, atônicas, focais, mioclônicas, ausência. A maioria deles, daí eu coloco isso entre aspas, porque o artigo infelizmente não trouxe esse dado, estava em uso de anticonvulsivante, mas pelo menos um paciente teve cessação da epilepsia em monoterapia com a dieta cetogênica de baixo índice glicêmico. E aqui a gente vê que, independente do padrão deles de crise convulsiva, se eram crises diárias, se eram crises mensais, se eram crises semanais, se eram crises somente em episódios de infecção, todos eles apresentaram algum grau de melhora. Alguns diminuíram as crises,
alguns ficaram livres das crises nos períodos entre os estados epiléticos, alguns ficaram livres das crises, exceto nos períodos de infecção, e alguns ficaram livres totalmente. Então, todos os 23 apresentaram algum grau de resposta. E, por fim, a esclerose tuberosa, que é também uma outra muito conhecida dos geneticistas, vai ser causada por variante patogênica ou no TSC1 ou no TSC2, que então codificam antagonistas do mTORC1. É uma doença de herança autossômica dominante, o quadro clínico tem alterações cutâneas, predisposição a neoplasias em múltiplos órgãos, incluindo o cérebro, epilepsia, alterações psiquiátricas e comportamentais. Só que para a esclerose tuberosa, a gente tem outras opções terapêuticas, como os anticonvulsivantes convencionais, o everolimus, canabidiol, cirurgia. Mas a dieta cetogênica, ela também tem sido utilizada nos pacientes com esclerose tuberosa, porque existe evidência de que ela inibe, ela funcionaria como o gene que está variante, ela também pode inibir as vias de sinalização do mTOR, ela é eficaz e segura em diferentes relatos e séries de casos, e o Guideline Europeu de Esclerose Tuberosa de 2018 considera, então, considerar a dieta cetogênica em idade precoce se o paciente não tem condições de fazer o tratamento cirúrgico. E os estudos, então, mostraram que os pacientes apresentaram melhora ou cessação da epilepsia em estudos de curto prazo. Aí a melhora em pelo menos 68 a 33,4%. Ocorre também uma possível melhora da cognição e do comportamento, e a resposta, infelizmente, ela se reduz com o tempo, e daí esse é um problema da esclerose tuberosa. Então, a resposta em 6 meses foi a média de 58,1%, mas em 12 meses de dieta ela caiu para 32,3%. Então, no início da dieta cetogênica, a resposta, seja a cessação, seja um controle acima de 90%, entre 50% e 90%, ele é maior no início. À medida que o paciente vai utilizando a dieta e o tempo vai passando, essa resposta, infelizmente, para a esclerose, ela vai diminuindo. E existem outras indicações, além dessas que eu comentei, que são aquelas em que existem menos artigos publicados, menos evidência, em geral, pelo menos um centro ou somente uma publicação, e mostrando uma média de resposta igual à da população geral. Então, aqui a gente tem várias outras condições genéticas bem conhecidas, como a deficiência de liase adenilsuccinato, a encefalopatia do CDKL5, a glicogenose tipo 5, a epilepsia mioclônica juvenil, a doença de Lafora, a Landau-Kleffner, Lennox-Gastaut, a deficiência de fosfofrutoquinase e a síndrome de Rett. Eu não vou comentar sobre essas doenças todas, mas só para trazer exemplos para vocês de que estão surgindo artigos, vejam que as datas são bem recentes, do uso de dieta cetogênica em várias condições genéticas. Então, tu já passou do tempo, tá? Daí para controlar. Vou acelerar um pouquinho. Já está acabando. A síndrome de Prader-Willi, a CDG-ALG3, MELAS, malformações corticais, dieta glicogenose tipo 3. E a gente falou aqui de doenças monogênicas, ou enfim, de síndrome de microdeleção, mas a gente também tem visto a dieta cetogênica para doenças multifatoriais, como autismo, como Alzheimer, câncer, doenças neurodegenerativas. Então, é um campo que tem crescido, que tem surgido diversas publicações. E a gente não pode deixar de falar das contraindicações da dieta cetogênica, que seriam aquelas doenças em que os corpos cetônicos eles não vão conseguir ser metabolizados adequadamente. Isso vai gerar uma sobrecarga metabólica para o paciente, que são principalmente os defeitos de beta-oxidação. Entra aqui a deficiência de piruvato carboxilase, não confundir, então, com a deficiência de piruvato desdrogenase, e as porfirias agudas. E existem também aquelas contraindicações relativas, que seria a impossibilidade de manter uma nutrição adequada, se o paciente ele tem possibilidade de cirurgia, se não existe adesão, e também se o paciente usa propofol, porque daí ele tem risco de fazer a síndrome de infusão ao propofol. Em relação à interrupção, acredito que isso vai ser abordado, então vou falar brevemente, lembrando, então, que para a gente avaliar a eficácia da dieta tem que ser, no mínimo, 3 meses, e a redução das crises ela tem que ser em pelo menos 50%. Existem diversas indicações para interrupção, a gente pode considerar a ausência de resposta clínica nesse período mínimo, ou se o paciente tiver alguma piora, principalmente ali no início da dieta. Mas não há tempo máximo para o uso, e lembrar que na deficiência de glúten, na deficiência de piruvato desdrogenase, o uso ele é indefinido, tá? Existe um risco de piora ou recorrência se o paciente suspende a dieta cetogênica, isso é muito importante para os pacientes com esclerose tuberosa.
É possível interromper essa dieta gradualmente, mas a questão da velocidade da interrupção não modifica o risco de recorrência, e também tem a possibilidade de migrar para uma forma mais flexível. De considerações finais, lembretes dessa aula. Então, lembrar que a dieta cetogênica ela pode trazer benefícios para além da epilepsia. Na deficiência de GLUT1 e deficiência do complexo da piruvato desidrogenase é a primeira escolha, independente da epilepsia, tem que ser logo após o diagnóstico e avaliação basal, e a gente tem melhores desfechos quando a gente tem um início precoce e uma boa adesão. E existem daí diversas outras condições em que estão surgindo evidências do uso da dieta cetogênica com benefício. Aqui estão minhas referências. Eu agradeço fortemente pela atenção de vocês. Obrigado. Maravilhosa aula, Thiago. Desculpa que eu tive que cortar ali, foi por causa do tempo, né? Tu sabe. Queria agradecer muito a audiência, cheio de perguntas, tá? Bem legal. Vocês viram que todos os apresentadores estão colocando seus e-mails, não vai ter como a gente fazer todas as perguntas que estão ali no chat por causa do nosso tempo, mas aquelas que não forem respondidas ou não forem respondidas ao longo do dia, né, porque tem alguns assuntos que a gente vai retornar, por favor, sintam-se à vontade, então, para entrar em contato com os apresentadores pelos seus e-mails. Eu vou, Thiago, vou começar pelo Thiago, depois pela Soraya, tá? Tiago, assim, já que tu falaste, assim, uma das perguntas que saiu no chat é sobre indicação de dieta cetogênica para transtorno do espectro autista. Como tu mostraste ali e falou rapidinho, se tu quiser comentar um pouco, lembrando que a gente vai fazer só 5 minutos de perguntas, tá? E para fazer um bate-papo. Sim, existe publicações recentes falando do uso da dieta cetogênica em transtorno do espectro autista. A gente sabe que o transtorno do espectro autista ele pode cursar, então, com outras alterações, né? Então, seria uma coisa sindrômica, então pode ter epilepsia, pode ter outras alterações. Só que o benefício da dieta cetogênica, ele ainda não está muito bem estabelecido, e daí também entra muito a questão da adesão, né? A dieta cetogênica, ela tem que ter uma boa adesão. A gente sabe que os pacientes com transtorno do espectro autista muitas vezes têm uma seletividade alimentar importante, então tem essa questão também do comprometimento da adesão. Ainda está cedo para a gente dizer que é uma indicação, como é para deficiência de GLUT1, como é para deficiência de piruvato desidrogenase, mas é um tratamento que tem sido considerado sim, se outras opções terapêuticas não têm apresentado resposta. Obrigado, Thiago. Soraya teve uma pergunta ali para ti bem interessante, tá? Que tem a ver com a questão da diferença das suplementações por faixa etária, né? E dentro disso, se vocês prescreverem, né? Se for prescrito dieta cetogênica para um bebê que está sendo amamentado, né? A mãe tem que fazer alguma alimentação especial? Certo. Então, assim, a suplementação, sim, ela é individualizada, certo? Porque a gente tem que pensar que a gente precisa manter esses micronutrientes, né, a ingestão regular dentro da recomendação diária, dentro das DRIs. Então, o correto, assim, a gente calcular a dieta, ver quanto que a gente consegue fornecer de aporte pela dieta, certo? E suplementar o restante com, né, suplementos manipulados ou prontos. Então, ela vai ser diferente para cada paciente, para cada faixa etária, sim. E sobre a questão de amamentação, também acho que é uma ótima pergunta. Já tem estudos publicados sobre amamentação e dieta cetogênica, então é possível seguir a amamentação de forma parcial, certo? Então ela vai ser complementada com a fórmula cetogênica ou com a combinação de alimentos, né? Dependendo da idade do bebê. E sobre a alimentação da mãe, assim, de modo geral, não precisa ser feita uma alteração, mas uma das coisas que pode ser feita, a gente sabe que o teor de lipídios do leite materno, ele varia, assim, conforme a ingestão. Então, se a mãe se disponibilizar a fazer uma dieta, por exemplo, com um teor maior de TCM, esse leite materno vai ter um teor maior de TCM, e isso pode também ajudar na cetose. Isso é possível. Muito obrigada, Soraya. Eu vou continuar contigo, tá? Daí a gente passa depois para o Thiago.
Então, assim, ó, sobre como você falou da fórmula, né? Essa fórmula para dieta cetogênica que tu citaste, ela tem, eu vou perguntar bem como está no chat, tá? Ela tem lácteos, tá? E caso ela tenha, tem alguma que seria livre de lácteos? Não. Então, a fórmula que a gente tem aprovada hoje é o Ketocal, certo? Que está no mercado. Ela tem lácteos, assim, tem derivados do leite. Então, é uma questão, né, para um paciente com alergia, por exemplo. E a gente tem hoje uma diferença de rotulagem também em relação à lactose. Então, mesmo que a fórmula tenha somente traços de lactose e nada adicionado, ela deve constar ali que pode conter ou contém lactose. Então, ainda que ela tenha um teor baixo de carboidratos e não tenha lactose adicionada, ela vai ter traços, mas isso não deve ser uma questão para o paciente intolerante à lactose, por exemplo, que é uma quantidade bem pequena. Obrigada, tá, Soraya. Vocês dois mostraram, ficou bem claro, né, que nos últimos anos teve um readvento, um renascimento da dieta cetogênica, né? Tá claro isso. E só que, Thiago, daí vem a pergunta, né? Também houve o surgimento do uso de canabidiol, né, do canabidiol para várias coisas, inclusive, né, para manejo também de crises convulsivas refratárias. Como é que fica essa questão? É possível ter um paciente com dieta cetogênica, com canabidiol concomitante, enfim, assim? Que... É possível, sim, porque a gente tem que considerar que a dieta cetogênica e o canabidiol, eles entram como uma terapia, como um medicamento. Então, se a gente tem pacientes que às vezes usam 2, 3 medicamentos associados, a gente também pode manter a dieta cetogênica e o canabidiol juntos. O mecanismo de ação é diferente, né? Mas lembrando que pelo menos para as duas doenças mais importantes que eu comentei, que a primeira escolha é a dieta cetogênica, daí o canabidiol ele não se torna necessário, né? Que seria a deficiência de GLUT1 e a deficiência de piruvato deshidrogenase. Mas tem pacientes utilizando as duas coisas. A gente não tem muitos estudos comparando os dois tipos de tratamento, canabidiol, porque na verdade não existem, né, ensaios clínicos com dieta cetogênica importantes em doenças raras, doenças genéticas. Mas os dois podem ser usados em conjunto, sim. Obrigada, Thiago. E para terminar, então, eu termino com duas perguntas para a Soraya, eu acho que elas são mais curtinhas. Se tem alguma proteína, tá? Alguma fórmula para quem tem alergia à proteína ou leite de vaca, uma fórmula cetogênica, então, e qual é a tabela para índice glicêmico que tu usas na prática? Sobre a fórmula, eu não conheço, eu desconheço se tem no mercado brasileiro uma fórmula que seja cetogênica e para a PLV, tá? Sobre a tabela de índice glicêmico, isso é uma questão, assim, porque a gente tem o mesmo problema que a gente tem com tabelas de composição de alimentos, né, de não ter muitas referências brasileiras. Então, a gente tem uma tabela da USP, assim, mais de alimentos regionais, mas não é uma tabela bastante completa. Mas a gente tem tabelas internacionais que são bem completas, e eu acho que uma coisa que nos tranquiliza, assim, é que saiu uma revisão há pouco tempo, uma revisão sistemática, se não me engano, que traz que, em termos de frutas, vegetais, assim, quando a gente compara o índice glicêmico entre as várias tabelas internacionais que existem, não varia tanto. Ele varia mais para cereais, né, alimentos mais ricos em carboidratos, vai variar muito dependendo do solo, né, da região que o alimento que é produzido. Mas esses alimentos a gente não vai usar tanto, né, em dieta cetogênica, pelo alto índice glicêmico. Então, nos tranquiliza um pouco, né, da gente ter mais segurança em usar também as tabelas internacionais. Obrigada, eu queria agradecer a vocês dois, a gente não tem tempo, né, para continuar, mas foi um sucesso a mesa, só elogios para vocês. De novo, queria agradecer a assistência pela interação. Peço desculpas por todas as perguntas não poderem ser feitas, né? Agora a gente vai fazer um intervalinho até 10h25, tá? E daí nós retornamos para a próxima sessão, então. Obrigada.